Os três, Pedro, Tiago e João. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Marcos 9:2. Quando lemos os evangelhos, fica fácil observar que tinham aqueles que faziam parte de um círculo mais íntimo de Jesus. São eles Pedro, Tiago e João. Por que exatamente que Jesus escolheu esses três para estarem ainda mais próximos dele, não sabemos ao certo. Mas ao olhar para as ocasiões onde os três foram chamados por Jesus, me faz pensar que ele sabia o que se passava nos corações deles. João 6,64. Que eles eram confiáveis para presenciar o que presenciaram. Na ocasião da ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5,37, e na transfiguração, Jesus queria que guardassem segredo acerca do acontecido. Pedro, Tiago e João só foram autorizados a contar o que havia ocorrido naquele monte após a ressurreição de Jesus. Marcos 9, do 1 ao 10. No Getsemane, Marcos 14,33, Jesus queria orar em um ambiente mais reservado e seria apropriado que nem todos os discípulos estivessem naquele momento de grande angústia pelo qual Jesus passava. Por isso levou apenas Pedro, Tiago e João. Eles estavam presentes quando Jesus mostrou o ápice de sua natureza divina na transfiguração. Viram no monte Moisés e Elias conversando com Cristo, o qual foi transfigurado diante deles. Os representantes da lei e profetas no mesmo lugar, rodeados pela glória de Deus. Eles ouviram a voz de Deus. Quão tremendo deve ter sido nesse momento. Da mesma forma, estavam presentes quando Jesus mostrou o ápice da sua natureza humana no Getsemane, quando viveu os últimos momentos que antecediam a sua crucificação. Características que podemos observar neles: sede por aprender e conhecer mais sobre Jesus e seu propósito. Ao olhar para Pedro, Tiago e João, lendo os evangelhos, vemos eles muito participantes, interessados nos ensinos de Jesus. Pedro, por muitas vezes, era o porta-voz dos discípulos, visto que tinha mais ousadia, demonstrava muito interesse nos ensinos do Mestre. Mateus 15:15, 18:21, 8:29, 9:5, 10:28, 11:21, 14:29, Lucas 12:41. No texto de Lucas 9, Pedro faz uma declaração profunda. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Lucas 8, do 9 ao 20. Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, faz esta revelação acerca de Cristo Jesus. Quando andamos perto dele, temos uma revelação mais profunda de quem ele é. Quanto mais perto, maior a revelação. Quanto mais mergulhamos no conhecimento da palavra, bem como conhecer o autor de cada página, compreendemos cada vez mais quem ele é e a que veio e quem somos nele. Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Marcos 9, do 5 ao 6. Eles tiveram a revelação mais tremenda que poderiam ter naquele tempo. Viram a representação da lei e dos profetas junto com Jesus. Isso é profundo demais. Então Pedro começou a dizer-lhes: Nós deixamos tudo para seguir-te. Marcos 10, 28. Não vamos conhecer a Jesus não abrindo mão de nada. Algo terá que ser mudado na nossa rotina para que nos aprofundemos em quem Ele é. Hoje podemos fazer isso através da sua palavra.
Está disponível para todos nós esta possibilidade de profundidade em relacionamento com Jesus. O véu foi rasgado, o acesso está livre. O que muitas vezes nos impede de seguir a Jesus mais de perto somos nós mesmos e nossa carnalidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, do 1 ao 3. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 ao 39. Coragem. Pedro, na ocasião da prisão de Jesus, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, numa ânsia de defender a Jesus. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? João 18, do 10 ao 11. Jesus não precisa que o defendamos, mas que tenhamos coragem para seguir a Jesus, cumprindo a sua palavra na nossa vida e enfrentarmos as consequências. O apóstolo Tiago foi o primeiro dos apóstolos a sofrer martírio. Ele foi executado à espada por ordem de Herodes Agripa I, em aproximadamente 44 depois de Cristo. Atos 12, 1 e 2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Atos 12, do 1 ao 2. Estamos prontos para morrer por Jesus? Tempos difíceis se aproximam. Precisamos fortalecer nosso amor, nossa comunhão. Ele está voltando. Tudo indica que João entrou com Jesus no pátio do templo quando foi interrogado. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. João 18, do 15 ao 16. Olha o risco que João estava correndo. Havia nesses homens um ímpeto, uma coragem que podemos ver de forma ainda mais firme depois do batismo com o Espírito Santo. Bem sabemos que nesta ocasião, quando estava no pátio, Pedro negou a Jesus. Como homens imperfeitos, eles também erravam. Vemos em Pedro a clara redenção que ocorre quando nos arrependemos. Ele foi o primeiro grande líder da igreja, a pedra. Mesmo que você tenha em algum momento o negado, ele tem perdão para você. Comece hoje um novo andar como Pedro fez. Fica claro a transformação de Pedro neste texto de Atos 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Atos 3, do 1 ao 20. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. O mundo reconhece que eu e você estivemos com Jesus? Jesus está disponível a todos os que o buscam. Ele não tem mais a limitação física que tinha quando estavam nesta terra como homem. Se desejamos, como eles, ter este nível de revelação de quem Cristo é, precisamos buscá-lo. A eles foi mostrado um Jesus que não foi mostrado aos outros. Precisamos andar perto de Cristo. Precisamos estar atentos ao que a palavra diz acerca dele. Precisamos estar atentos ao que ele nos ordena. Antes de serem bênçãos na vida de outros, eles caminharam com Cristo. Foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Pedro, de medroso a um homem cheio de autoridade. João, um homem que certa vez queria mandar fogo do céu para queimar os samaritanos, Lucas 9,54, se transforma em um homem cheio de amor. Nos alimentarmos dele faz isso. Priorizá-lo nas nossas vidas faz isso. Você pode continuar na multidão, mas perderá de viver perto do seu Senhor, conhecê-lo profundamente, ter comunhão com ele e viver a plenitude do que ele conquistou para mim e para você.